Queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais um dia com esta reflexão do Santo Evangelho que a Igreja nos propõe, dia 24 de fevereiro de 2022, quinta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus queridos irmãos, temos na primeira leitura a carta de São Tiago, no capítulo 5. Tiago vai dizer então que o salário por vós defraudado aos trabalhadores brada alto, e as vozes dos ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor. Tiago quer dizer a nós que não ficará impune nenhum pecado feito contra os pequeninos, aqueles que são pobres, dependentes de nós. Especialmente pensemos naqueles da sociedade que são responsáveis pelos pequeninos, aqueles a quem são entregues os poderes para cuidarem do rebanho. Os administradores públicos, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidente e todos os outros cargos políticos, podemos dizer assim, eles que defraudam o salário dos trabalhadores. Então, o Senhor anota tudo no seu livro, e se nesta vida não tiverem o seu pagamento, na vida futura perecerão. É preciso voltar a ter o temor do Senhor. Mas o Salmo, que é do Salmo 48, vai continuar nos colocando na riqueza que é a pobreza evangélica. A pobreza que o Evangelho nos propõe. Não é porque somos pobres que devemos nos entristecer, mas a pobreza faz de nós conscientes daquilo que nós somos. Nós não somos eternos neste mundo, presos às vaidades, às cobiças daqui. O Salmo vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim caminham seguros de si mesmos e terminam contentes com sua sorte. São como rebanho destinado ao Sheol. A morte os leva a pastar. Pela manhã sua imagem desaparece e o Sheol é a sua residência. Mas Deus resgatará a minha vida das garras do Sheol e me tomará. Não temas quando um homem enriquece, quando cresce a glória de sua casa. Ao morrer, nada poderá levar, sua glória não descerá com ele. Enquanto vivia, ele se felicitava. Eles te aplaudem, pois tudo vai bem para ti. Ele vai juntar-se à geração dos seus pais, que nunca mais verá a luz. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Santo Evangelho de hoje é de Marcos 9, versículos 41 a 50. É melhor entrar na vida aleijado, sem um dos pés, do que ir com as duas mãos, os dois pés para o inferno. Nós devemos então acolher esta palavra de Deus e o chamado do Senhor, que nos chama a cortar de nossa vida tudo que não nos leva para o céu. Nós não estamos presos nesta terra. Deus não nos deu os sentidos, Deus não nos deu um corpo,
tantos dons, tantos bens, para que nós nos perdêssemos, para que nós vivêssemos o inferno nesta vida e o inferno eterno, para que nós vivêssemos contra Ele, mas vivêssemos por Ele, por Deus, durante toda a nossa vida. Nós também somos exortados aqui no Evangelho de Marcos a não sermos motivo de escândalo para ninguém. Escândalo quer dizer tropeço. Não podemos ser peça de tropeço para que o irmão peque, para que ele ande no mal. Jesus vai comparar este pecado a um pecado muito grande. Então ele vai dizer: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe enfiassem pelo pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. A pena de morte. A pena de morte, o Evangelho de Marcos coloca como colocar uma mó, uma pedra de moinho, aquela que os jumentos puxam, uma pedra muito pesada, ser colocado por alguém no seu pescoço e ser lançado no mar. A pena de morte para aquele que faz o irmão pecar, aquele que leva o outro a escandalizar. O pequenino é aquele na fé, aquele que começa a descobrir as coisas de Deus, não necessariamente aquele que está no início da sua caminhada. Pode ser que o pequenino seja alguém já de muitos anos de batizado, mas que ainda não cresceu na fé. Aqueles que já receberam grandes graças são responsáveis também por esses pequeninos, esses que ainda não despertaram plenamente para a fé. O Evangelho de Jesus é pesado, o Evangelho de Jesus é forte, para que nós também sejamos fortes e recebamos esta herança eterna. Cortemos de nossas vidas, irmãos, tudo que não pertence a Deus, e lembremos que Jesus acabou de nos dizer no Evangelho que Ele vai sofrer, que Ele vai levar a cruz, que Ele vai até o fim. Vamos também com Ele até o fim. Não sejamos covardes, não sejamos medrosos, mas confiemos na força que vem do Senhor. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.